Olá, estamos juntos novamente para mais um vídeo sobre a visão da psicologia consciencial sobre a vida, sobre os problemas humanos. Nós trabalharemos o tema depressão. Será que eu tenho? Nós trabalharemos esse assunto envolvendo os sinais e sintomas da depressão em uma série de vídeos, a começar agora, que nós trabalharemos as características gerais da depressão. A depressão é a doença de caráter emocional mais comum atualmente. É fundamental que a pessoa saiba detectá-la de modo que busque tratamento adequado com um médico psiquiatra e o psicólogo de sua confiança. A prevalência, segundo a Organização Mundial de Saúde, da depressão é que hoje cerca de 30% da população mundial está em depressão. Utilizando o parâmetro de 8 bilhões de pessoas, então nós teríamos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas pelo mundo afora em depressão. Realmente é uma doença que hoje acomete muitas pessoas. Então, aprender a observar os sintomas para ver se realmente a pessoa está com depressão é algo muito importante. Ou não apenas ela, mas amigos, familiares, é o que nós trataremos no nosso encontro de hoje. Uma dica importante. Para ser caracterizada como depressão, os sintomas devem permanecer na maior parte do dia e por mais de 2 semanas. Por exemplo, uma simples tristeza passageira não é depressão, e sim a tristeza permanente por mais de 2 semanas, que é um dos sintomas da depressão. Porque muitas vezes a pessoa confunde tristeza com depressão. Como a depressão virou a doença, entre aspas, da moda, muita gente diz assim, eu estou numa deprê, mas na verdade é uma tristeza passageira. A depressão, enquanto doença, é necessário que a tristeza seja persistente e que dure pelo menos 2 semanas ou mais. Os sintomas são sinais de advertência de que alguma coisa não vai bem com a pessoa e se torna um alerta para que ela possa tomar as providências e tratá-los. Então vamos ver quais são os sintomas mais característicos da depressão. Os sintomas psíquicos é caracterizado por humor depressivo. O que é esse humor depressivo? A pessoa tem uma tristeza, um negativismo muito grande, uma desesperança, um desânimo, um sentimento de autodesvalorização, culpa por qualquer coisa, às vezes culpa sem muito sentido, sem algo objetivo, mas a pessoa se sente culpada. Então a pessoa está sempre nesse estado negativista de vida. Como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. Mas quando nós matamos a esperança dentro de nós, alguma coisa está muito errada. Então, a desesperança que pode chegar ao desespero e em depressões mais graves. Para o depressivo, tudo parece vazio e sem graça. Não há motivos para alegria. Muitas vezes ele queixa-se de que tudo lhe parece fútil ou sem real importância. Então, o que acontece? Esse vazio é um vazio existencial muito grande. As coisas que muitas vezes antes geravam alegria para a pessoa, por exemplo, um pôr do sol bonito, uma árvore florida, hoje já não gera praticamente nenhuma emoção. Há situações várias do dia a dia que antes preenchiam de contentamento, de alegria, parece agora fútil, não tem importância nenhuma. Essa é uma característica bem básica da depressão. Ela acredita que perdeu a capacidade de sentir alegria ou prazer na vida. Então tudo se torna
monótono, tudo se torna muito sem sentido na depressão. Há uma tendência a ver tudo sob um prisma negativo. Ela percebe não somente a si própria, mas todo mundo à sua volta de forma negativa. Então parece estar acabando, parece que o mundo está sem sentido, parece que tudo está desmoronando quando a pessoa está em depressão. O depressivo tende a fixar um detalhe negativo de uma situação e por isso acredita que ela é negativa em si mesma, pois há uma rejeição das positivas. Essa é uma característica muito básica. A pessoa rejeita tudo aquilo que é de positivo para se fixar no negativo. Se alguém, por exemplo, fala algo positivo para ela, ela rechaça. É como se a pessoa estivesse sendo falsa, como se nada daquilo fosse real e que a vida dela não tem nenhum sentido. Devido à sua autoestima deficiente, há uma percepção de sua autoimagem extremamente negativa, num processo de autodesvalorização e desesperança. Então, o que acontece? A pessoa tem uma baixa autoestima, a vida dela não vale nada, ela não vale nada, ninguém gosta dela, tudo para ela é resultado dessa autoimagem, a forma como a pessoa se vê, extremamente negativista. A pessoa sente desânimo para tudo, acha que sua situação não tem solução, que é um caso perdido, que não tem valor, que nada vale a pena. Tudo isso são sentimentos e sensações que a pessoa depressiva tem no dia a dia. Toda essa postura negativista está associada a intensos sentimentos de culpa que acabam por ampliar o estado de negativismo num círculo vicioso. Então, como tudo é ruim, tudo é negativo, muitas vezes a pessoa tem esse sentimento de culpa, às vezes sem saber por quê. Por que você se sente culpado? Nem sei. Muitas vezes a resposta da pessoa. Eu sinto culpado, eu sou culpado. É uma culpa subjetiva. É claro que existem questões profundas ligadas a isso, mas é uma característica marcante dos estados depressivos. Há um desprezo pela vida, há uma redução acentuada na capacidade de sentir prazer em atividades que antes eram consideradas agradáveis. Então a pessoa sente esse desprezo por tudo aquilo que antes era prazeroso, antes gerava um sentido e agora já não mais. Há uma redução da concentração, da capacidade de pensar e tomar decisões. As pessoas deprimidas se queixam comumente de que a memória está muito falha. Na verdade, a falta de concentração é que é a causa desta aparente memória falha. Então, o que acontece no depressivos? A pessoa, como ela está nesse negativismo muito intenso, a própria atenção dela fica comprometida. Quando nós temos uma dificuldade de prestar atenção e de nos concentrarmos em algo, o que vai acontecer? A nossa capacidade de retenção daquilo que nós fazemos é muito baixa. Então a pessoa realiza as coisas de uma maneira automática e aí ela se queixa que a memória praticamente já não está mais funcionando, como uma consequência desse estado de redução da atenção e da concentração. Além desses sintomas que são psíquicos, nós temos os sintomas fisiológicos. Há uma perda de energia devido ao movimento psíquico, especialmente o negativismo. A pessoa depressiva tem um processo de desvitalização muito intenso. Então, o que acontece? Ela perde a energia vital. Quando ela perde a energia vital, tudo nela vai ficando lentificado, tudo vai ficando praticamente há um desânimo consequente e uma falta realmente de energia, porque essa luta com ela mesma, todo esse negativismo gasta muita energia mental que, quando nós gastamos em um momento,
no outro momento vai nos faltar com certeza. Acontece também alterações no sono. Muitos depressivos se queixam de insônia, que acontece de várias formas. Pode ser a dificuldade para iniciar a dormir, ou pode acontecer da pessoa acordar no meio da noite e ter dificuldade para voltar a dormir. E isso é muito comum, porque esse excesso de preocupações, de negativismo, produz todo um estado que perturba a aquietação da mente, e aí, consequentemente, surgem esses estados de insônia. Existem pessoas que, ao contrário da insônia, têm sonolência intensa, chegando a dormir excessivamente, mesmo durante o dia. Então, tem pessoas que, se elas puderem, elas dormem horas a fio. Às vezes, entra mais de 24 horas, 48 horas dormindo, porque é um mecanismo que a pessoa utiliza para fugir de uma realidade. Enquanto ela está dormindo, ela não está percebendo a realidade que muitas vezes ela criou para ela mesma. Alguns invertem o ciclo, têm sono durante o dia e à noite ficam agitados e não conseguem dormir. Então a pessoa, durante o dia, ela tem sonolência ou muitas vezes sono, que chega a dormir. Quando chega à noite, a agitação, toda a inquietude a impede de conciliar o sono. Inverte o padrão. Outra queixa frequente é quanto à qualidade do sono. A pessoa consegue dormir, mas o sono não é repousante. Muitos acordam como se tivesse apanhado, com o corpo doendo e sonolentos. Isso é muito comum, a pessoa falar, eu durmo, mas eu acordo com o corpo moído, como se eu tivesse tomado uma surra a noite toda. Acontecem alterações do apetite, há uma diminuição acentuada do apetite, muitas pessoas até emagrecem bastante quando têm depressões. O depressivo se queixa de que não consegue sentir prazer ao se alimentar, a comida é sem graça, chegando alguns a terem nojo dos alimentos. Isso é muito comum no depressivo. Muito se refere como se a comida tivesse gosto de isopor, de papelão. Alguns estados depressivos, especialmente quando associados à ansiedade, pode gerar um aumento do apetite, que se torna aguçado, comumente por alimentos ricos em carboidratos, como doces, chocolates, etc. Então, a pessoa, quando associada à ansiedade, muitas vezes vão sentir prazer apenas em alimentos que muito aguçadores dos sentidos, como são os doces, os chocolates e outros. Há uma redução do interesse sexual, o desejo sexual fica bastante diminuído ou até abolido completamente. E a pessoa praticamente deixa de exercer a sua função sexual. Acontece de haver somatizações, especialmente na forma de dores musculares pelo corpo todo, que é a chamada fibromialgia. Pode acontecer de haver hematomas sem razão aparente, aparecem aquelas manchas roxas no corpo sem razão, porque a pessoa não bateu, não teve nenhuma contusão, mas aparecem essas manchas. Pode acontecer de haver alergias também, caracterizada pelo estado de depressão e às vezes de ansiedade generalizada associada. Os sinais comportamentais da depressão, o principal deles é o afastamento social. O depressivo tem, como resultado da autoestima deficiente e da distorção em relação à sua autoimagem, um grande desprazer no convívio social, fato que o leva a se afastar de tudo que antes achava prazeroso e das pessoas de sua relação. Então, porque a autoestima é muito baixa, esse transtorno em que a pessoa se deprecia, ela evita o contato social, porque ela acha que ela não merece a convivência com as pessoas.
Acontece de haver crise de choro, é o resultado da tristeza intensa que ela se entrega. As crises de choro acontecem sistematicamente e muitas vezes ocorrem todo o tempo. Muitas vezes se pergunta para o depressivo, por que você está chorando? A pessoa sabe, ela fala, não sei, eu não tenho ideia, mas o choro é incoercível muitas vezes. Alterações psicomotoras podem acontecer tanto uma lentificação quanto agitações psicomotoras. Quase sempre, devido a esse desânimo, a falta de energia, a pessoa fica lentificada. Mas muitas vezes também pode haver agitações, especialmente quando acompanhado de ansiedade. Muitas vezes acontece de haver os comportamentos suicidas. As ideias de suicídio são frequentes. O depressivo tem a ilusão de que matando o seu próprio corpo vai matar o sofrimento em que se encontra. Na verdade, é uma ilusão que a pessoa cria, acreditando que matando-se, mata-se o sofrimento. Na verdade, dentro da visão da psicologia consciencial, o sofrimento é do espírito que nós somos. E como é do espírito, ao matar o corpo, nós não mataremos o sofrimento, porque ele é do ser espiritual. É um conflito de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem no qual nós não conectamos com o código moral de leis que nós trazemos da nossa consciência. E aí o suicídio vai agravar o sofrimento da pessoa em vez de reduzi-lo. O estado emocional em que vivem, por ser extremamente penoso, levam-nos a ter a ilusão de que, matando o corpo, aquele estado de sofrimento vai desaparecer. Desejam intensamente acabar com o próprio sofrimento, mas terminam criando outro maior ainda, que são as consequências do suicídio, que lhes matam o corpo, mas não lhes tiram a vida, que continua com todo o sofrimento espiritual, mas mais aqueles causados pela morte violenta do corpo. O suicídio nunca será solução para a depressão. Então é fundamental que a pessoa depressiva busque ajuda, evitando resolver o problema por conta própria, porque a depressão não se reverte deixando o tempo passar. Em muitos casos, são necessários medicamentos, em todas as vezes, psicoterapia. Nas depressões medianas e graves, é necessário medicamento. Nas depressões leves, a psicoterapia basta. Mas em todos os casos, a psicoterapia é fundamental. Principalmente psicoterapia como a consciencial, que vai auxiliar a pessoa a trabalhar as causas profundas dos seus conflitos, e aí, ao trabalhar as causas profundas, ela pode se libertar completamente da depressão. Um abraço a você, siga-nos nas redes sociais. Se você gostou, dê o seu like no nosso vídeo e até uma próxima oportunidade.